Cara, brincadeira esse Ancelotti, né, cara? Escala mal o time. Tô saindo da rádio aqui, ó. Da TV Bandeirantes. Escala mal o time. Casemiro, há quanto tempo eu falo que esse cara não tem condições de jogar bola? Paquetá, vocês é dancinha do Paquetá. Vai tomar no cu a dancinha do Paquetá. Vai se fuder a dancinha do Paquetá. Joga porra nenhuma. Ibanhas. Igor Thiago. Não. Vamos mudar. Bota o Danilo Santos. Bota o Danilo, bota o Luiz Henrique, bota o Ryan, bota o que o Endrick fez para essas pessoas aí? Eu não tenho entendimento, eu não consigo entender como é que o Endrick não joga, não entra. Então vamos ver contra o Haiti, que joga hoje contra a Escócia, né? Quem ganhar esse jogo é líder da chave. Agora é impressionante o seu Ancelotti, que não teve visão nenhuma de substituição. Ah, vamos se fuder, vai. Calma, não tá tudo perdido. No final das contas, o resultado não foi ruim para o Brasil. 1-1, reflexo de um jogo tenso, complexo. A estreia na Copa do Mundo e que quebrou o gelo desse time do Brasil com a Copa do Mundo. Vamos lá, o primeiro tempo do Brasil foi horroroso. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu falei recentemente na entrevista com o Vini Júnior que ele estava tenso e o Brasil tudo entrou nervoso. O que aconteceu com a zaga? A zaga falhou, o Alisson saiu mal, o meio de campo estava completamente perdido, perdendo passes, errando passes. E aí no lampejo de genialidade do Vini Júnior, nós empatamos no momento que o Brasil ainda estava mal. E isso fez com que a seleção de Marrocos desse uma congelada. Mas vamos lá. Levando em conta tudo que aconteceu, foi bom quebrar esse gelo. E agora nós temos que entender o seguinte. Vai ser no saldo de gols. Quem fizer mais gols contra o Haiti, provavelmente vai ser o primeiro desse grupo. Porque a tendência é que o Brasil ganhe de Haiti e também ganhe da Escócia, assim como o Marrocos. E quem fizer o saldo de gols do patinho feio do grupo, que é o Haiti, provavelmente vai ser o primeiro do grupo. Agora, Ancelotti, dava para ter colocado o Endrick, nem era jogo pro Endrick, o Igor Thiago não foi bem, enfim, considerações desse Brasil e Marrocos que, vamos lá, não vamos perder o otimismo, é só o primeiro jogo. Lembre-se que na Argentina, na Copa passada, o primeiro jogo o time perdeu, lembra? E foi campeão. Então calma aí, fizemos um primeiro jogo com um time super forte, jogo tenso, quebrou o gelo, agora sabemos o que temos em cena e o Ancelotti vai mexer nesse time. Faltou a entrada do Endrick na estreia da seleção na Copa do Mundo. Gente, o Brasil melhorou no segundo tempo. O começo foi péssimo, o começo da seleção brasileira. Melhorou no segundo tempo, mas o Endrick merecia entrar, pelo menos no meio do segundo tempo. Até porque o Rafinha estava mal no jogo. O Rafinha não fez um bom jogo. Eu sei que o Ancelotti deve querer não tirar a confiança do Rafinha e do Vinícius Júnior, que são os caras da frente do Brasil. Mas hoje faltou entrar o Endrick. É o cara que tem estrela, é o cara que faz gol sempre que entra. E como o Rafinha não estava num bom dia, o Rafinha pode continuar sendo titular, mas saía no meio do segundo tempo para o Endrick buscar uma chance. O Endrick aproveita muito bem as chances que ele tem na seleção brasileira. Então hoje, como não foi um bom dia do Rafinha, ele merecia ter entrado, ele merecia ter tido uma chance. Achei o resultado ruim? Não. Não achei um mau resultado contra Marrocos. É um time forte. O Brasil melhorou no segundo tempo, mas eu acho que faltou o Endrick ter um pouco de minutagem nesse jogo. Atuação medíocre da seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo 2026. Primeiro tempo só deu Marrocos, domínio, totó, individualmente, fisicamente, coletivamente, colocou o Brasil na roda. A gente acabou dando sorte, entre aspas, que individualmente o Vini Júnior finalmente deu ar da graça e empatou o jogo. Porque pelo nível de atuação, não só o que Marrocos jogou e o que o Brasil deixou de jogar, foi um amasso e o primeiro tempo foi feito para Marrocos vencer por mais gols de diferença. Fomos para o intervalo 1-1, Marrocos naturalmente cansou e o Ancelotti, que eu venho falando no Jogo Aberto, na Rádio Bandeirantes, que está perdidinho, se não for paneleiro, não volta mais Casemiro, não volta mais Ibanhas, por mais que tenha o Danilo, muda a formação tática, não tem lateral para jogar, não coloca lateral para jogar. O único que talvez tenha se salvado, Bruno Guimarães para entrega e dedicação e o Douglas Santos, que praticamente não errou nada, ficou mais a parte defensiva para evitar qualquer tipo de problema. No mais, Paquetá, Igor Thiago, Casemiro,
Rafinha ter jogado os 90 minutos foi assim, um tapa na cara da população brasileira. Com os jogadores pedindo passagem, que panela é essa? Com o Ryan à disposição, o Endrick, o Ancelotti odeia o Endrick, não coloca o moleque pra jogar. Onde já se viu? Espero que o Brasil possa melhorar, porque agora vai ficar pro saldo de gols. Depois do empate, quem sacola mais, Haiti e Escócia, termina na primeira colocação do grupo na Copa do Mundo. Mas a primeira impressão do Brasil na Copa, como eu já esperava, e venho falando aqui no Jogo Aberto, Rádio Bandeirantes, nível de atuação medíocre, assim como o trabalho do Ancelotti desde que chegou à seleção brasileira. Concordam? Comenta aí. Feia coisa, hein? Jamais imaginei um dia torcer para o apito final do árbitro, porque a seleção brasileira estava sendo pressionada por Marrocos, que, aliás, nos 100 minutos, e talvez até um pouquinho mais, jogou muito mais que a seleção brasileira. No começo do jogo, então, foi um passeio. A seleção brasileira simplesmente não viu a bola. Parece mais ou menos o seguinte, que Marrocos aprendeu a jogar e o Brasil simplesmente esqueceu, confundindo cadência com lentidão. Brasil jogando numa outra rotação. Olha, isso acende um sinal de alerta, não que a gente já não imaginasse que pudesse ser assim, né? Acende um sinal de alerta, não sei não se a seleção brasileira pode sonhar muito longe. Da primeira fase deve passar, né? Pelo menos em segundo lugar. Em terceiro, talvez? Não, terceiro não. Paquetá não acertou nada no primeiro tempo. Foi uma das apostas do técnico Carlo Ancelotti. Casimiro acertou. Acertou o jogador adversário, tomou cartão amarelo. É aquela coisa, né? Sempre atrasado, muito lento. O Ibañez também tomou cartão amarelo. Aliás, os dois foram substituídos depois do intervalo na tentativa do treinador italiano de melhorar o time, que não aconteceu, né? O meio-campo com 2 volantes, às vezes 3 com Lucas Paquetá, às vezes um só o Bruno Guimarães, é muito pouco. Fica uma avenida, Avenida Brasil, e foi aí que o Marrocos explorou e acabou fazendo o primeiro gol. Eu queria perguntar uma coisa, o Alisson no gol do Marrocos, ou sai de uma vez e toma cartão vermelho, o que não deixaria de ser um favor, ou fica no gol, mas ele foi para o meio do caminho, e aí ficou fácil para o marroquino fazer 1-0. Demos sorte que o Vinícius Júnior teve um lampejo e acabou numa jogada individual fazendo um belo gol para a seleção brasileira, dando um pouquinho de esperança. Mais um detalhe, Rafinha apagado e o homem não botou o Endrick, né? Ele não gosta do Endrick, né? Que coisa impressionante. E a torcida até pediu, lá em New Jersey, pediu a presença dele. Apostou em Igor Thiago, que teve uma chance logo no comecinho do jogo, depois acabou sendo substituído. Em Copa do Mundo, quando você tem chance, não pode perder. A bola parece que queimou no pé da seleção brasileira. Vamos ver sexta-feira, né? É o Haiti, aí ganha e vai achar que tá tudo normal. Não, gente, não tá tudo normal. Essa seleção brasileira é uma das piores dos últimos anos, das últimas Copas. O que você achou? O cara não colocou o Endrick, meu parceiro. É impressionante. O Brasil precisando vencer o jogo na reta final contra um time que estava morto, né? A seleção do Marrocos estava cansada no final da partida e ele não colocou o Endrick. Mas bora analisar essa partida e você tem que olhar essa partida. Você tem 2 formas de analisar essa brincadeira aqui. Os mais saudosistas vão falar assim: nossa, eu vivi pra ver o Brasil tomando sufoco da equipe do Marrocos no primeiro tempo e no final do jogo. Mas a gente também precisa entender que o futebol mudou bastante. Marrocos está entre, hoje, os maiores times no ranking da FIFA, ficou em 4º lugar na última Copa do Mundo. Então não é uma seleção horrorosa, a seleção de Hakimi, a seleção de Dias, não é uma seleção ruim. Com certeza o jogo mais difícil da fase de grupos do Brasil foi hoje, os próximos tendem a ser mais fáceis. Agora pera lá, porque tem também o lado corneta da brincadeira. O Igor Thiago não joga de colete no futebol
do meu prédio e o Endrick está no banco de reservas. Lucas Paquetá e Guimarães jogando e Danilo Santos no banco é uma piada de mau gosto. Então assim, vamos começar a mudar nos próximos jogos, colocar os jogadores que realmente podem fazer a diferença, Endrick, o próprio Luiz Henrique, ex-Botafogo, Danilo Santos, e aí talvez a gente faça um pós-jogo mais animado. Vamos pra cima, vai Brasil! Meus amigos, a Seleção Nacional do Brasil empatou 1-1 contra a Seleção de Marrocos. Olha, eu não gostei não. O começo do jogo parecia que o Brasil podia perder o jogo. O Marrocos foi bem melhor no começo. O Igor Thiago não pode ser titular dessa seleção brasileira. Eu não entendi, ele mexeu bastante no time e não deu chance pro Endrick. Então, gente, Ancelotti, respeito você enormemente como treinador, um grande vitorioso. Dá uma olhada no menino aí. Ou então explica por que o menino não entra. Porque toda vez que ele entra, ele marca gol, joga bem. Por que o Endrick não tem chance? Precisa melhorar bastante a seleção brasileira, sonhando num título mundial, né? A bola que apresentou contra a seleção de Marrocos, no empate de 1-1, não é bola para campeão do mundo. Espero melhoras da seleção do Brasil. Um abração. Bom, passou. Estreia, né, pessoal? Falta ar numa estreia de seleção brasileira em Copa do Mundo, empate com Marrocos por 1-1. Foi uma boa estreia do Brasil? Do ponto de vista jogo apresentado, o empate foi um bom resultado. A estreia não. A boa estreia é sempre com vitória, né? Mas aquilo que o Brasil apresentou, o empate está de bom tamanho. Primeiro tempo, o início do jogo, um sufoco, o Ibanez estava inseguro, eu até imaginava que seria melhor que o Danilo, estava enganado, o Danilo poderia ter dado um pouco mais de segurança naquele início de jogo, mas enfim, o Si não entra em campo, mas muito provavelmente contra o Haiti já vai voltar o Danilo na lateral direita. A defesa brasileira não foi bem, precisa melhorar e essa é uma especialidade do italiano, do Carlo Ancelotti, então vamos aguardar. Se eu pudesse escolher uma sequência de jogos da seleção brasileira nesse grupo da Copa do Mundo, seria exatamente esta sequência. Primeiro Marrocos, depois Haiti e depois Escócia. Por quê? Se o Brasil pega o adversário mais fácil na estreia, o Haiti poderia trazer ali uma ilusão, né? Poderia ser assim um resultado que desse uma comodidade para o Brasil, um conforto que não seria legal dentro da Copa do Mundo. Então, legal que já foi o adversário mais difícil, foi a estreia, o peso da estreia estava muito mais em cima do Brasil. Eu tinha dito aqui que, no meu entendimento, o Brasil não era favorito a vencer o jogo, né, por tudo aquilo que apresentaram, né, desde a última Copa, Brasil e Marrocos. Marrocos terminou em 4º lugar na Copa do Mundo, no Catar. Enfim, mas deixa isso para lá. Vamos pensar para frente. Destaque do Brasil, Vinícius Júnior, pelo gol, bonito gol. Isso vai ser importante também para os outros jogadores. Falar, parte para cima, gente. Você quer falar aí de essência do futebol brasileiro, característica do nosso futebol, é o drible, quebrar uma linha, partir para cima, tentar o gol. Boa, Vinícius Júnior. Acho que no banco de reservas a gente tem jogadores que aos poucos vão ganhar mais minutagem no time, se não a titularidade. Danilo Santos no meio de campo, o Paquetá muito tímido no jogo de estreia, Danilo pode ser melhor, Luiz Henrique, jogador importante pela direita, o Rafinha também teve uma estreia razoável, não passou disso, Luiz Henrique teve pouco tempo, mas talvez tivesse sentido também se entrasse como titular. Vamos aguardar. Agora o Endrick é a grande expectativa, né? O Matheus Cunha entrou bem, jogou pouco tempo, mas as mudanças do Ancelotti foram, na verdade, muito mais para tirar jogadores que estavam pendurados, né? O Casemiro para a entrada do Fabinho, pendurados com cartão amarelo. E o Ibanez para a entrada do Danilo. Bom, pessoal, vamos lá. Passou, estreia, um comentário rápido aqui. Empate por 1-1 de novo. Para aquilo que apresentou o Brasil, o resultado foi positivo. É claro que vitória é sempre melhor. E as vitórias virão agora contra o Haiti e contra a Escócia e vão para a fase eliminatória. Vamos para frente, vamos nessa. Deixa aqui o seu comentário também. Vamos, Brasil!